Prepare-se para viver uma das histórias mais emocionantes e misteriosas já contadas. Uma mãe, desesperada diante da doença terminal da filha, recebe um objeto sagrado desaparecido há décadas. O que parecia um simples terço se revela uma chave perdida entre o céu e a terra. A cura veio, mas também vieram as consequências. O Vaticano escondeu esse segredo por mais de 70 anos. Agora, ele vem à tona pelas mãos de uma criança. Assista até o final. Você não vai esquecer essa história. Inscreva-se no canal para mais histórias reais com emoção, fé e mistério. Conte nos comentários. Você acredita em milagres? Você nunca está pronta para ouvir que seu filho vai morrer. Pode repetir 1000 vezes em voz alta. Pode dizer para si mesma que vai ser forte. Pode até fechar os olhos e fingir que tudo não passa de um pesadelo. Mas nada, absolutamente nada, prepara uma mãe para aquele olhar vazio do médico, para a voz sem esperança, para os papéis que ela precisa assinar antes mesmo do fim. O nome dela é Chiara, minha filha. O nome significa luz, mas naquele dezembro gelado em Roma, tudo ao redor dela parecia escuridão. Tínhamos apenas mais uma semana. Foi o que disseram. O tumor se espalhou, senhora Lombardi. Ela não responde mais aos medicamentos. Prepare-se para o adeus. Mas como se prepara para enterrar uma criança de 9 anos? Como se separa de quem ainda acorda te chamando no meio da noite por medo de monstros? A verdade é que eu já não sabia se os monstros estavam nos sonhos ou na realidade. Eu era enfermeira antes disso tudo. Trabalhei 20 anos no Hospital Santo Espírito. Vi muita dor, vi muita morte. Mas nunca pensei que a minha filha, a minha Chiara, seria um número nas estatísticas que eu mesma preenchia. As injeções não funcionavam mais. A morfina apenas a deixava dormindo entre um grito e outro. A pele dela ficava cada dia mais fina, como papel. Eu podia ver os ossos do rosto. E o pior, ela parou de sorrir. Foi então que numa noite chuvosa, daquelas que Roma parece afundar em neblina e silêncio, alguém bateu à minha porta. Eram exatamente 23h47. Abri com o coração na garganta. Esperava talvez o síndico, um aviso da clínica ou até a polícia. Mas não havia ninguém. Apenas um envelope de couro velho, ensopado, deixado no capacho. Dentro, havia algo que jamais poderia explicar. Um terço antigo, quase negro pelo tempo, com pequenos pontos avermelhados presos entre as contas. E um bilhete, escrito à mão em um italiano estranho, com letras curvas e desalinhadas. Leve isto até a criança antes da meia-noite. Ela será tocada por algo que não compreende. Mas aceite, porque a fé não exige lógica. Assinado apenas com uma cruz desenhada à mão. Não o símbolo comum, era uma cruz papal, tríplice, idêntica à usada pelos papas antigos. Meu corpo gelou. Naquele momento, qualquer pessoa racional teria jogado tudo no lixo. Mas eu não era mais racional. Eu era mãe. E mães em desespero fazem qualquer coisa. Subi correndo até o quarto. Chiara estava acordada. Ela já não dormia mais direito. Os olhos fundos, a pele grudada nas maçãs do rosto, os braços frágeis estendidos sobre o cobertor branco. Ao me ver com o terço nas mãos, algo em seu olhar mudou. Não sei explicar. Não era fé, era reconhecimento. Esse é dele, mamãe. Eu vi esse terço, no meu sonho. Engoli seco. Ela estendeu a mão. Coloquei o terço entre seus dedos. Quando o metal tocou sua pele, ouvi um som no ar, como um estalo, e as luzes do quarto piscarem. O relógio virou meia-noite. Chiara fechou os olhos. E então, começou a suar intensamente. Era como se algo fervesse por dentro dela. Corri para pegar o termômetro, mas antes que pudesse encostar nela, ouvi um barulho seco. O crucifixo caiu no chão. E no peito dela, onde o terço havia tocado, surgiu uma cicatriz, em forma de cruz papal. Eu não sou mulher de desmaiar fácil, mas naquele instante, tive que me apoiar na parede para não cair. Aquela marca não era uma queimadura, não era hematoma, era como se tivesse sido costurada diretamente na carne, mas sem nenhum ponto. Chiara não chorava, não gritava. Respirava fundo, com um som sutil
quase como se estivesse em paz. A primeira coisa que fiz foi ligar para o Dr. Micheletti, o oncologista da clínica pediátrica do Bambino Gesù. Ele atendeu com a voz cansada, como sempre. Senhora Lombardi, por favor, eu já lhe disse, não posso interferir em... Ela está diferente, gritei. Algo está acontecendo com minha filha. Agora, eu preciso que venha até aqui. Houve uma pausa do outro lado. Ele murmurou algo ininteligível. Depois disse que enviaria uma ambulância. Não se mexa. Não remova nada do corpo dela. Aguardem. Foi a ambulância mais silenciosa que já vi. Nenhuma sirene. Apenas o som das rodas sobre as pedras da calçada romana, como um sussurro avisando que algo antigo estava sendo levado de volta. No hospital, uma bateria de exames foi feita durante a madrugada. Coletas, ressonância, tomografia. Eu esperava qualquer coisa, menos o que ouvi naquela manhã. O tumor havia desaparecido, não reduzido. Desaparecido. Chiara ainda dormia, mas sua pele já começava a recuperar a cor. As veias não pareciam mais pular sob a derme fina. O sorriso voltava devagar, mesmo em sono profundo. E o mais inexplicável, aquela cicatriz no peito, parecia pulsar levemente, como um segundo coração. O médico entrou no quarto e me olhou de um jeito que nunca esqueci. Ele não estava aliviado. Estava assustado. Senhora Lombardi, há algo que não compreendemos aqui. Não existe explicação. Nem erro médico, nem milagre clínico. Nós documentamos todas as imagens. E não há como. Ela não poderia estar viva. Muito menos em remissão completa. E a cicatriz? Ele se aproximou com cuidado. Aquilo não é uma cicatriz comum. Fizemos um escaneamento infravermelho. O calor que emana daquele ponto do corpo dela é anormal, como se algo estivesse ativo. Eu engoli em seco. Foi quando o doutor Micheletti se inclinou, olhou nos meus olhos e disse uma frase que ecoa em mim até hoje. O Vaticano precisa ver isso. 2 dias depois, fui convocada a um endereço que nem sabia existir. Era um dos edifícios anexos à Santa Sé, atrás da Biblioteca Apostólica. Fui recebida por um homem de terno escuro, sem nome no crachá, que apenas me chamou de Senhora Lombardi e pediu que o seguisse. Entramos por corredores antigos, silenciosos, onde nem os ecos ousavam tocar as paredes. Lá dentro estava um cardeal, alto, imponente, pele envelhecida como papiro, olhos de alguém que já leu mais segredos do que deveria. Esteve com o terço? Foi a primeira coisa que ele perguntou. Eu assenti. E sua filha tocou nele? Ela segurou. Adormeceu com ele. Quando acordou, estava curada. O cardeal cruzou as mãos e olhou para o chão. Esse terço pertenceu ao Papa Pio XII, mas ele morreu há décadas. Sim, e nunca saiu dos arquivos secretos da Cúria, até desaparecer. Há uma semana. Meu coração quase parou. Está me dizendo que alguém o tirou e entregou a mim? Estamos investigando. Mas o que importa agora, senhora Lombardi, é que o que aconteceu com sua filha pode ser o início de algo muito maior e muito mais perigoso. Me inclinei para a frente, o coração aos pulos. O que está dizendo? Ele ergueu os olhos e me disse com a voz grave: nem todo milagre vem de Deus. Naquela noite não dormi. Voltei para casa com Chiara já acordada, faminta como não via há meses e com os olhos cheios de vida. Ela ria. Ria com o mesmo som de quando ainda não havia dor, ainda não havia hospitais. Ainda éramos apenas mãe e filha andando de bicicleta na Via Ápia em domingos ensolarados. Mas meu coração não ria, porque o medo agora era outro. O telefone tocou às 3 da manhã. Atendi num pulo. Senhora Lombardi? Sim. Quem fala? Irmão Tommaso. O cardeal pediu que a senhora venha ao Vaticano amanhã. Há algo que precisa ver com urgência. Venha só. E deixe o terço em casa. Antes que eu perguntasse qualquer coisa, ele desligou. No dia seguinte, atravessei os portões de bronze como se estivesse entrando em outro mundo.
O ar dentro da Santa Sé parecia mais denso, menos pelo peso da história e mais pelo silêncio carregado de coisas não ditas. Fui guiada por corredores onde o tempo parecia congelado, mármore escuro, tapeçarias com cenas bíblicas e janelas altas onde a luz entrava preguiçosa, como se também temesse o que ali se escondia. O irmão me levou até uma porta de madeira espessa. Ele não disse nada, apenas abriu e me fez sinal para entrar. Dentro estavam o cardeal e mais 3 homens, um monge, um jesuíta e um teólogo com olhos profundos demais para alguém vivo. No centro da sala, uma mesa. Sobre ela, uma pasta com lacre de cera vermelha. Um nome impresso no alto da folha. Acta Miraculorum. Caso Pio XII, o cardeal falou. O que está prestes a ver foi enterrado durante mais de 70 anos. O Papa Pio XII registrou uma série de eventos que chamou de presença contínua. Ele acreditava que, mesmo após sua morte, poderia interceder diretamente no plano físico. Mas nunca houve prova disso. Até agora. Ele empurrou para mim uma fotografia antiga. Um bebê envolto em panos, com um terço idêntico ao meu nas mãos. Ao lado, uma imagem do próprio Papa, segurando o objeto diante do altar de São Pedro. Essa criança nasceu com uma doença fatal. O Papa foi chamado para rezar por ela. 2 dias depois, a criança se curou. O Vaticano jamais reconheceu oficialmente o milagre, mas o Papa escreveu algo em seu diário particular. Ele abriu outra pasta e leu. O Senhor me deu algo, um fragmento, um fio entre mundos. Aquele terço foi abençoado com minha própria agonia, e nela deixei minha intercessão, ativa. Fiquei em silêncio. Quer dizer que minha filha foi curada por um Papa morto? Não curada, tocada, corrigiu o teólogo. E o que isso significa nós ainda não sabemos. A marca no peito dela apareceu em outro caso também, em 1949. Um menino que desapareceu meses depois. O corpo nunca foi encontrado. Senti meu estômago virar. O que estão dizendo? Que minha filha corre perigo? O monge se adiantou, colocando outro documento sobre a mesa. Não sabemos. Mas há algo estranho. Depois do episódio com o menino, o terço foi selado em uma caixa de chumbo e desapareceu dos arquivos há 1 semana. Antes de aparecer, na sua casa, minhas mãos tremiam. Estão insinuando que alguém dentro da igreja colocou aquele objeto em minha porta? Estamos dizendo, interrompeu o cardeal, que esse milagre não deveria ter acontecido. E agora talvez não possamos mais pará-lo. Naquela tarde, voltei para casa e encontrei Tiara brincando no chão da sala. Desenhava algo num papel. Quando me aproximei, quase deixei o mundo girar. Era um símbolo, a cruz papal. Mas havia mais. Linhas ao redor, como um selo antigo, com letras em latim mal formadas. Perguntei o que era aquilo. É o que eu vi, mamãe. No sonho. Tinha uma porta grande, e esse símbolo brilhava no meio dela. Do outro lado, alguém me chamava. Alguém? Sim, um homem, vestido de branco, mas os olhos dele não piscavam. 3 dias depois, voltei ao hospital para mais exames. O médico responsável me chamou de lado. Não quero alarmar você, mas o padrão do corpo dela mudou. As células estão se multiplicando. O tumor voltou? Não. É outra coisa. Como se ela estivesse se transformando. A densidade óssea aumentou. A temperatura basal está 2 graus acima do normal. E o mais assustador, os batimentos cardíacos dobraram. Mas ela não apresenta nenhum sintoma clínico. Está mais ativa do que nunca. Isso não é doença. É evolução. Engoli seco. E o que isso significa? Ele hesitou. Depois disse algo que nunca pensei ouvir de um médico. Significa que talvez ela não seja mais apenas humana. Voltei para casa com o som daquela frase ainda ecoando dentro do peito. Ela não é mais apenas humana. Quem diria isso de uma criança? Minha filha, minha Chiara, a mesma que dormia com um urso de pelúcia há apenas algumas semanas. Agora ela dormia menos, comia mais e dizia que ouvia coisas,
como um zumbido baixo vindo debaixo da terra. Disse que não era assustador. Era como se alguém estivesse chamando por ela, o tempo todo. Como se algo estivesse esperando. Numa manhã, acordei com um cheiro de queimado. Corri até o quarto dela. Chiara estava sentada na cama, com o terço nas mãos. E o crucifixo de ferro envelhecido estava incandescente. Ela não se queimava. Tocava com naturalidade. Quando me viu, sorriu. Mamãe, ele está me ensinando a rezar. Mas não com palavras. Eu me aproximei, sentindo o calor daquele objeto no ar. O coração aos pulos. Ele quem, filha? Ela apenas apontou para o teto, como se soubesse que eu jamais entenderia. Naquela tarde, fui até o mesmo edifício da Santa Sé, desesperada. Exigi ver o cardeal. Fui recebida com pressa. Eles já sabiam. Tinham recebido uma gravação. O que aconteceu? Perguntei. Um dos monges pressionou um botão no controle remoto. A tela à frente se acendeu com o vídeo de uma câmera de segurança. Mostrava Chiara brincando no hospital, sozinha. De repente, ela para. Olha fixamente para uma parede branca. E então, a parede treme. A vibração é real. Um dos quadros cai. E uma rachadura se forma do chão ao teto. Do nada. O vídeo corta. Isso foi 3 horas atrás, disse o cardeal. E isso não foi o único incidente. O prédio administrativo da Cúria teve um blackout completo ontem à noite. Todos os computadores travaram. Todos, menos um. Aquele que continha os arquivos do caso Pio XII. O que apareceu? Um nome, escrito sozinho na tela. Chiara Lombardi. Senti o sangue sair do meu corpo. Estão dizendo que ela fez isso? Estamos dizendo que ela está conectada a algo que ainda não compreendemos. E que talvez nunca devêssemos ter tocado. Mas daquele dia em diante, homens passaram a me seguir. Não usavam batina, não se apresentavam, mas estavam sempre lá, na saída do hospital, na esquina de casa. Um deles se aproximou na fila da padaria, me entregou um envelope. Dentro havia apenas uma foto. Era minha filha, sentada na cama, com os olhos fechados e o terço nas mãos. Mas o que me tirou o ar foi o reflexo no espelho do quarto. Não era o reflexo de Chiara. Era o de um homem idoso, de branco, com a mão estendida sobre a cabeça dela. No verso da foto, uma frase escrita com tinta borrada. Ele não é santo. Ele foi esquecido. Corri para casa destruída. Tranquei portas e janelas. Ajoelhei no chão e rezei como nunca. E pela primeira vez, senti medo da fé. Naquela noite, Chiara teve uma crise. Gritava, tremia, o corpo arqueando de dor, como se estivesse sendo puxada por dentro. Levei-a às pressas para o hospital. Mas quando os médicos chegaram, ela já estava calma, com a mão sobre o peito, e uma nova cicatriz, surgida ali, desta vez, em forma de chagas. Um médico caiu de joelhos. Chorava. Disse que tinha visto algo parecido quando era criança, na Polônia, nos anos 80. Um menino com feridas idênticas. Ele desapareceu 3 dias depois. O relógio marcava 00:00. No dia seguinte, encontrei a casa arrombada. Nada havia sido roubado, mas tudo havia sido tocado. As gavetas estavam abertas. Os quadros, tortos. Os armários, escancarados. E no centro da cama de Chiara, o terço. Mas não o mesmo. Este estava limpo, sem sangue, sem ferrugem, como novo. E amarrado a ele, havia um pedaço de pergaminho envelhecido, com uma única palavra escrita em latim antigo. Oblivion. Esquecimento. Na mesma noite, o cardeal me ligou. Precisamos falar. Agora. Venha à cripta velha da basílica. Venha só. Fui a pé, mesmo tremendo. O frio cortava Roma como lâminas finas. Desci por corredores onde nem turistas entram. Fui guiada até uma cripta trancada com 3 chaves. Lá dentro, uma pequena sala, iluminada por velas. No centro, uma caixa de metal oxidado, com o brasão papal e um lacre partido. O cardeal me esperava. Esta é a arca pessoal do Papa Pio XII.
Foi trancada pelo próprio em 1954 e aberta, há 2 dias, sem autorização. Dentro dela, havia cadernos de couro, mapas de catacumbas, anotações em idiomas antigos. Mas um deles me foi entregue diretamente. Era intitulado La Bambina di Luce, A Menina de Luz. Comecei a ler. Meus dedos tremiam. Era um diário, de um papa, falando de visões que teve em seus últimos dias. Ele via uma criança de olhos castanhos, pele pálida e um coração dividido entre 2 mundos. Uma filha nascida da dor e tocada por algo que nem Deus nem o diabo controlariam. Um trecho me gelou. Se esta criança vier ao mundo antes do tempo designado, os portais se abrirão, e ela será tanto bênção quanto ruína. A luz queima quando não compreendida. Fechei o livro. Estão dizendo que essa criança é minha filha? O cardeal abaixou os olhos. Não estamos dizendo, estamos temendo. Nesse momento, um dos monges entrou, ofegante. Eminência, recebemos confirmação. A foto foi vazada. Está em fóruns ocultos. Há grupos procurando a criança. Eles a chamam de La Portatrice, a portadora. O cardeal empalideceu. Não temos mais tempo. Senhora Lombardi, você precisa esconder sua filha. Fugimos naquela mesma noite. A igreja providenciou identidades falsas. Passamos por túneis antigos sob Roma. Durante o trajeto, Chiara segurava o novo terço e dizia que ele não era dele. Perguntei de quem era, e ela respondeu algo que me paralisou. Este foi feito para me calar, mamãe. Como assim? Eles não querem que eu lembre, que eu me lembre do que ele me disse. Ela olhava para mim, mas seus olhos pareciam ver mais do que a sala onde estávamos. Na manhã seguinte, estávamos em uma casa simples nos arredores de Siena. O Vaticano chamava aquilo de Refúgio Branco, um dos muitos locais secretos onde clérigos perseguidos eram escondidos em tempos antigos. Lá dentro, havia apenas o essencial: alimentos, um pequeno altar, livros antigos e um espelho coberto com um pano preto. Nunca retire isso, avisou o irmão que nos entregou as chaves. Foi colocado aí por um padre que viu demais. Naquela noite, Chiara dormiu cedo. Mas eu não consegui. Fiquei lendo os cadernos. E descobri algo que me arrepiou até a alma. Pio XII acreditava que, antes de morrer, transferiu parte de sua alma para um relicário. Não por orgulho, mas para proteger algo que ainda viria. Um elo entre céu e terra. Um último recurso. Para quando o mundo estivesse prestes a se perder. Esse relicário? Era o terço original. E então tudo fez sentido. O desaparecimento. O milagre. A transformação de Chiara. Ela carregava dentro de si o último fragmento consciente de um papa morto há mais de meio século. Ela não era só um milagre. Ela era o milagre. Na manhã seguinte, ela acordou em silêncio. Pálida. Disse apenas: ele está perto. Quem, filha? Aquele que quer o relicário. Aquele que não acredita. Antes que eu pudesse perguntar mais, ouvimos um som no telhado. Passos. Depois, vidros quebrando. A casa estava sendo invadida. E antes que eu fugisse com minha filha, vi pela janela um rosto me observando à distância. Um homem, de batina preta, mas com olhos de gelo. A casa tremia. O som dos passos se multiplicava no telhado, como se uma dúzia de homens pisasse no mesmo ponto ao mesmo tempo. Não corri. Voei até Chiara, peguei-a nos braços e girei a maçaneta dos fundos. Estava trancada por fora. Mamãe, não adianta, disse ela com voz calma demais. Eles já entraram. Foi então que ouvi, não gritos, não ordens. Cantorias, cânticos em latim, rígidos, incompreensíveis, uma melodia sem alma. E entre cada verso, um nome era sussurrado. Um único nome. Pietro. Olhei pela janela. O homem de olhos de gelo estava parado no portão, de batina escura, chapéu antigo e nas mãos, um terço igual ao nosso. Mas o dele queimava em cor negra, como carvão incandescente. Chiara começou a tremer. O ar ficou mais pesado,
As lâmpadas piscaram. O crucifixo da parede caiu sozinho. Foi aí que me lembrei. O espelho. Corri até ele. Ainda estava coberto. Minhas mãos hesitaram. Mas algo dentro de mim, talvez desespero, talvez fé, me obrigou a puxar o pano. Por um segundo, nada. Mas então, no reflexo, vi a sala de forma diferente. Chiara não estava no chão. Estava flutuando, cercada por uma luz dourada. Em suas costas, uma sombra se formava. Não um demônio. Uma figura papal, com o rosto coberto por véu, mas com a mão estendida sobre ela. E atrás dele, dezenas de outros vultos, silhuetas de clérigos, papas, santos, mártires, todos protegendo minha filha. A batida na porta me fez voltar à realidade. Bum, 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 3 golpes secos, cada um mais forte que o anterior. Peguei Chiara nos braços e corri para a adega. Um alçapão no chão era a única saída. Desci sem pensar. O som da porta principal estourando me cortou por dentro. Gritos, passos, mais cânticos. Mas lá embaixo, silêncio. Só o som da minha respiração e o coração de Chiara, batendo forte, batendo diferente. Como se batimentos humanos não bastassem mais. Andamos pelo túnel de pedra, iluminado por tochas apagadas há décadas. A cada passo, eu sentia a presença dele se distanciando. Até que, depois de minutos que pareceram horas, saímos por uma escotilha escondida atrás de um vinhedo. Estávamos a salvo, por enquanto. Mas o medo não foi embora, porque ao sair, vimos colado no portão de madeira um pedaço de papel. Um mandado de busca do Vaticano. Assinado por um nome que não ouvia há séculos. Monsenhor Pietro Sabatini. O nome do homem de olhos de gelo. Fomos levadas a um novo local. Desta vez, fora da Itália. Um convento abandonado no sul da França. Os monges que nos acolheram não pertenciam à igreja atual. Eram parte de uma ordem extinta, Custodii Silenti, que, segundo os arquivos, protegia crianças marcadas por fenômenos inexplicáveis. Eles sabiam quem era Chiara e me mostraram registros que remontavam ao século XV. Todas as crianças registradas tinham uma marca, uma cruz, um símbolo, e todas desapareceram aos 10 anos. Chiara tinha 9 e meio. Durante a noite fui chamada à capela do convento. Um monge idoso me esperava com um manuscrito envolto em pano de linho. Foi escrito por um papa anônimo, entre os séculos II e III, proibido pela igreja. Diz que, quando o mundo se afastasse da fé, uma ponte viva seria criada entre o espírito e a matéria. Uma criança portadora da alma de alguém que morreu pedindo redenção. Pio XII? Ele apenas fechou os olhos. A criança teria poder para curar, ou destruir. Seria amada, ou perseguida. E antes de completar 10 anos, teria de escolher. Qual mundo deseja manter? O da fé ou o da razão? Fiquei muda. Chiara teria que escolher entre manter a fé viva ou permitir que a lógica humana apagasse os milagres para sempre. Na manhã seguinte, recebi uma ligação. Era o cardeal. Sinto muito, senhora Lombardi. Eles descobriram onde estão e não são os únicos. Quem mais? Há algo que você precisa saber. Pietro Sabatini não está vivo. Ele foi excomungado e enterrado em 1971, no mesmo ano em que Pio XII escreveu sua última carta. Uma carta que previa o retorno de Sabatini, como sombra. Engoli em seco. Sombra, um dos que se recusaram a cruzar, um dos que preferiram permanecer entre mundos, como parasitas de milagres incompletos. Olhei para Chiara, que dormia tranquila no altar, e entendi. Ela era a última ponte, e ele era a mão que tentava quebrá-la. O convento parecia quieto demais. As paredes, cobertas de musgo e rezas antigas, abafavam o som do vento. Chiara dormia numa cela simples, envolta por velas acesas que os monges renovavam todas as noites. Diziam que a luz as mantinha longe. Eu não perguntei quem eram elas. Na terceira noite, ela acordou diferente. Não com medo, com propósito. Mamãe, hoje eu vi tudo. O que viu, amor? Ela não piscava.
O lugar onde ele está, onde a luz não entra. Sabatini? Ela assentiu. Mas ele não está só. Há outros, presos, chorando, mas sem boca, porque esqueceram como rezar. Me arrepiei dos pés à cabeça. Mas antes que dissesse algo, ela tocou meu rosto e completou. E eu também vi ele. Quem? O outro. O que não me obriga. O que só espera, se eu quiser. Chiara desenhou um símbolo na poeira da janela. Um triângulo com um olho no centro. Mas o olho chorava. Na manhã seguinte, o cardeal apareceu pessoalmente. Estava pálido. Carregava uma pequena caixa. Deu-me em mãos. Esta caixa contém a última relíquia pessoal de Pio XII. Foi mantida longe de todos, até que o nome de sua filha ressurgiu entre os documentos do milagre esquecido. Abri a caixa com mãos trêmulas. Lá dentro, um pedaço de papel envelhecido, manuscrito com letra curva. Era uma oração, mas diferente. Não pedia, prometia. Senhor, se me deres parte da eternidade, usarei para manter teus filhos no limiar do mundo. Se não for céu, que não seja inferno, que ao menos seja ponte. Abaixo, um nome que nunca tinha visto. Chiara Vita. Esse nome, sussurrei, é o mesmo da minha filha. O cardeal assentiu. Isso não é coincidência. Isso é profecia. E agora precisamos decidir. A profecia exige uma escolha, mas não da criança, da mãe. Meu sangue gelou. O quê? Você terá que levá-la até a porta de Damasco. E lá, dizer sim ou não. Sim. A quê? A deixar que ela se torne o que nasceu para ser. E se eu disser não? Ele respirou fundo. Ela morrerá, mas o mundo permanecerá como está. Cego, lento, humano. Mas se disser sim, a fé voltará a andar. Milagres voltarão, mas com eles, também os horrores esquecidos. O caminho até Jerusalém foi silencioso. Viajei com Chiara nos braços, como se ela ainda fosse um bebê. O avião fretado pousou de madrugada. Um grupo de padres esperava por nós na escuridão. Eles não falavam, apenas andavam. E levavam velas. Subimos por trilhas desertas, até a antiga porta de Damasco. E lá, sobre pedras que guardavam séculos de sangue e louvor, Chiara ficou de pé sozinha. O vento cortava, mas ela não tremia. Ajoelhou-se e sussurrou. Ele está aqui. O chão tremeu. As pedras brilharam em dourado. E atrás de nós, as sombras chegaram. Eram dezenas. Homens de batina negra, rosto coberto por véus de linho. Em suas mãos, terços incandescentes. Línguas costuradas, mas olhos de puro fogo. E à frente deles, Pietro Sabatini. Mas algo estava diferente. O corpo não era mais apenas humano. Era como se ossos saíssem da carne. Como se a luz tivesse tentado escapar de dentro e não conseguido. Entregue a ponte, ele disse com voz duplicada. Ou caminhe sobre ela até cair. Me posicionei à frente de Chiara, mas ela segurou minha mão e sussurrou. Deixa. Eu sei o caminho. Deu um passo, depois outro. Caminhou até ele e colocou o terço de volta em seu próprio peito. O símbolo brilhou, e então o mundo pareceu parar. No silêncio absoluto que se seguiu, todos os padres negros tombaram, como se uma força invisível tivesse apagado suas almas de dentro para fora. Um por um, como folhas em queda lenta, Sabatini, por fim, ajoelhou. Ela escolheu, sussurrou. Chiara se aproximou e tocou sua testa. Um brilho percorreu seu corpo, e em um suspiro, ele virou pó. O cardeal, que acompanhava tudo de longe, chorava. A ponte está selada, mas o caminho permanece aberto. Chiara olhou para mim. Agora, mamãe, eu posso ser só criança? Eu caí de joelhos e abracei minha filha, mas soube. Nada seria como antes. Voltamos a Roma 3 dias depois. Chiara dormia no meu colo durante o voo, mas seu corpo emitia um calor diferente. Suave, constante, como uma brasa protegida por véu. Era como se agora ela respirasse em 2 mundos, o que os olhos veem e o que o coração pressente.
Ao chegarmos não havia jornalistas, nem multidão, apenas o som das ruas eternas da Cidade Santa. Mas algo havia mudado. O Vaticano estava de luto, não por alguém que morreu, mas por algo que renasceu. O cardeal nos recebeu na cúria com olhos vermelhos e mãos trêmulas. Não falava como clérigo, falava como homem. Os sinos tocaram sozinhos, às 3 da manhã, e depois, as relíquias começaram a sangrar. Sangrar? Ele assentiu. O véu da Verônica, as tábuas de Santa Cecília, a pedra da crucificação, todas. Como se algo estivesse dizendo. A fé voltou a respirar. Chiara andava pelas salas como se conhecesse cada canto. Parava diante de quadros, tocava colunas, sorria para vitrais. Em uma das salas proibidas, onde apenas cardeais têm acesso, ela entrou sem que ninguém a impedisse. E lá dentro, encontrou a própria foto. Uma imagem recente. Ela ajoelhada, com as mãos estendidas e o símbolo no peito brilhando. Alguém já sabia. Alguém havia previsto tudo. Por que minha filha, cardeal? Perguntei. Por que uma criança? Ele olhou para mim com o peso de séculos nos ombros. Porque os adultos corrompem os milagres, transformam em doutrina, criam paredes com a luz. Mas uma criança permite que o milagre apenas seja, sem explicações, sem lucro, sem controle. Engoli seco. E agora? Agora ela vive. Mas o mundo precisará reaprender a conviver com o sagrado e com o que o acompanha. 3 meses se passaram. Chiara voltou a estudar. Pintava, cantava, dançava. Nenhum vestígio da doença. Nenhum traço de sobrenatural. Mas em cada lugar por onde passava, algo mudava. Uma mulher estéril engravidou ao tocá-la por acaso na escola. Um homem cego, em um trem, voltou a enxergar ao ouvir sua voz cantando. Uma cruz abandonada no lixo. Chorou sangue quando ela a recolheu. Mas ela não fazia nada. Apenas era. E um dia ela me disse: Mamãe, os milagres não vêm de mim. Eles vêm através de mim. Mas eu não decido quem recebe. Só espero. E escuto. Escuta o quê? Ela sorriu. O que ninguém mais escuta. A dor escondida. A fé sufocada. Os pedidos que ninguém tem coragem de dizer em voz alta. E então, numa tarde chuvosa, ela me chamou na varanda. Mamãe, ele quer falar com você. Quem? Ela apontou para o céu. O mundo parou por um instante. E uma luz desceu devagar. Não como um raio. Não como um sol. Mas como uma presença. Uma brisa quente. Uma calma repentina. E uma voz dentro do meu peito. Você acreditou antes do milagre, e por isso, ele aconteceu. Chiara olhava para mim com olhos marejados. Mamãe, você foi o milagre primeiro. Hoje, minha filha vive em paz. Não é santa, não é profeta. Ela é apenas a ponte. E por onde passa, o mundo começa a lembrar de coisas esquecidas. Que a fé não precisa de provas. Que o milagre não é espetáculo. E que às vezes, o impossível começa no sim de uma mãe desesperada. Santa. O fim da história.